Então, boa noite. Eu vou começar por apresentando nosso professor, o nosso palestrante de hoje, que é o professor Ricardo Soares. Ele é químico industrial pela UF, licenciado em Química pela Universo, mestrado e doutorado em Geoquímica pela UF, pós-doutorado em andamento em Geoquímica pela UF também, e mestrado em andamento em Química Ambiental na UERJ. Ele é servidor de Química Industrial no INEA, atuando como analista ambiental e pesquisador público na instituição. Além disso, é docente em cursos de graduação e pós-graduação da UFA. As principais experiências dele são em geoquímica, química ambiental e educação, todas com ênfase no estudo do antropoceno. O título da palestra de hoje é o Plástico durante a pandemia de Covid-19, herói ou vilão? E já terminando aqui por agora, eu já posso passar a palavra para o professor. Se você tiver, se o senhor tiver, se você precisar compartilhar, pode apresentar, sim. Pode abrir a apresentação tranquilamente. E pode começar quando quiser. Tá bom. Vocês conseguem enxergar aí a apresentação? Sim, dá para enxergar sim. Antes de mais nada, pessoal, eu quero mais uma vez agradecer essa oportunidade tão gentil da professora Mônica e dos alunos do projeto Sustente UERJ. Quero agradecer também aos amigos e colegas que estão presentes. Eu vou fazer um pedido também aos amigos que já são profissionais para eles terem um pouquinho de generosidade, pois como me disseram que era um evento voltado para alunos de ensino médio também, em alguns momentos eu vou ser um pouco mais didático assim e posso falar coisas que eles já sabem muito. Nessa pandemia, cada um foi atingido de uma forma diferente, né, obviamente. Então, a minha intenção, no início da pandemia, além de dar suporte emocional à minha família, a meus amigos, aqueles que me querem bem, foi também tentar me debruçar sobre as questões que esse momento tão inédito, tão disruptivo, trouxe para a humanidade. Vocês, no caso, estão vendo a minha tela e a minha face ou só a tela da apresentação? Só para ter uma noção. Aparece os dois. Assim. Aparece os dois, tá bom. Só para ter uma noção aqui. Por causa da postura até. Então, pessoal. Eu escolhi esse tema aqui, o plástico durante a pandemia de Covid-19, herói e vilão, justamente para trazer reflexão. A minha intenção não é trazer verdades prontas e acabadas, mas para que a gente possa trazer reflexão e, no final, dispormos de um debate. Como já foi dito, né, meu nome é Ricardo, trabalho no INEA, não vou repetir outras informações. E de posse de um evento tão bacana como esse, eu peguei essa citação aqui de um grande pensador francês, o François Rabelais, que eu acho que combina com o nosso momento. A sabedoria não pode entrar em uma mente perversa. E ciência, sem consciência, é só ruína da alma. Então, a minha intenção, nesse momento pandêmico, junto com meus amigos, colaboradores, amor, foi ter consciência, trazer a ciência para as questões do dia a dia da sociedade e que fossem mais urgentes e prementes. Na introdução, eu deixo aqui um convite para quando essa pandemia for controlada, pelo menos, vocês possam conhecer o Açude do Camorim, que faz parte do Parque Estadual Pedra Branca, para poder um pouco se desconfinar, ver o verde, sentir a natureza. Deixo o convite para todos. Eu vou começar a nossa palestra, ela vai ser quase uma palestra 2 em 1. Como me foi apresentado, eu trabalho com antropoceno já há alguns anos, com alguns colaboradores, amigos e colegas. E eu trago um pouco desse contexto do antropoceno junto com a Covid.
A princípio pode ser estranho para alguns, mas eu acho que vai ser bem sucedido. Só para situar, no ano 2000, em um evento internacional no México, o grande cientista falecido esse ano, Paul Crutzen, que ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Química, junto com Molina e Shepard, por suas descobertas a respeito do buraco da camada de ozônio. Ele, no momento de exaltação, ele diz, numa palestra, não estamos mais no Holoceno, estamos no Antropoceno. Praticamente a palestra toda ficou calada para digerir essa informação, que afinal é um prêmio Nobel de Química expondo um pensamento particularizado. Daí nasceu uma hipótese para uma nova época geológica do planeta Terra. E, inclusive, eu faço convite para vocês, ao longo dessa palestra, como tem muitos estudantes, eu vou colocar referências para quem quiser conhecer mais o assunto, se familiarizar, se atualizar. E eu, de cara, eu já deixo para vocês como oferta que o artigo de revisão dos professores Graciela Arbila e Cleiton Martins, que foi publicado em 2018 na Revista Virtual de Química, eu considero, sem sombra de dúvida, a melhor revisão em língua portuguesa sobre o tema do Antropoceno, para quem quiser uma abordagem científica, principalmente de ciência da natureza. Deixo aí com o convite. Mas afinal, o que é a escala de tempo geológico? A gente não está acostumado a isso, a gente não vê isso no ensino médio, alguns não veem em faculdade. O que seria isso? Só para ter uma noção, para ter uma ideia, a escala de tempo geológico, ela é, de forma análoga, seria análogo para nós químicos, como se fosse a tabela periódica. Como todos vocês sabem, a tabela periódica ela tem períodos e famílias, ou grupos. E você tem a distribuição dos elementos. Já na escala de tempo geológica, ela é subdividida em éons, eras, períodos, épocas, idades. Cada segmento desse significa uma fração do tempo. Eu vi na apresentação que tem o meu amigo e grande irmão Maurício Margalho, ele é historiador social. Para o historiador, eles trabalham com a história recente. Mas para os geólogos em si, eles trabalham com a história do tempo profundo. Porque a gente tem que considerar que o nosso planeta ele tem no mínimo 4,5 bilhões de anos da sua formação original, desde o Big Bang. Então, essa tradução dessa tabela geológica, ela nos fornece. Pulou aqui. Um segundo, gente. Aqui. Ela nos fornece um extrato muito longo, é uma história muito longa, uma história profunda. Se vocês pegarem essa espiral, que é uma representação didática, vocês vão ver que lá, 4,5 bilhões de anos, até hoje, o planeta como um todo, ele vai modificando a sua paisagem, a sua formação, a sua geomorfologia, a sua forma. E isso sempre atrelado a fenômenos químicos, físicos e biológicos. Então, quando a gente fala que tem uma nova época geológica, isso tem uma implicação muito profunda, uma implicação de milhares de anos, às vezes milhões de anos. E para vocês verem aí, em cada contexto, em cada período ou época, você tinha um tipo de biodiversidade própria daquele momento. Existe uma analogia que é muito interessante do Carl Sagan, o grande divulgador da ciência e astrofísico, que ele dizia o seguinte: se a gente pegasse um relógio, fôssemos comparar a escala de tempo, o ser humano ele entra nesse planeta há 200 mil anos atrás, mais ou menos, como espécie. Mas para o tempo do planeta, seria como se ele estivesse entrando no último minuto para dar meia-noite. Ou seja, nós, em relação ao planeta, nós somos muito recentes. E a tabela, pegando aquela tabela grande e diminuindo aqui, fazendo um zoom,
a gente consegue perceber que ela começa no raio de ano. Opa, minha irmã aqui falando comigo. No raio de ano. E vai até o tempo atual, que é o quaternário. Então, a gente tem o quê? A formação do planeta, distintas épocas, distintas interações com os seres vivos, e sendo modificado ao longo do tempo. Para nós químicos, eu gosto muito de considerar que, ao contrário de outras ciências, o nosso equilíbrio não é um equilíbrio simétrico e estático. O nosso equilíbrio, como planeta, está mais próximo do equilíbrio químico, em que sucessivamente a gente atinge novos estados de equilíbrio. O que foi ontem não vai ser igual ao que é amanhã, em escala planetária. Vai ser sempre um novo estado de equilíbrio, principalmente termodinâmico. Só para vocês terem uma ideia de como uma ideia ela é capaz de movimentar, ela atende um espaço, ela ocupa um espaço, ela ocupa uma necessidade. Quando o Paul Crutzen ele lançou aquela palestra e falou que era antropoceno, ele foi pesquisar e ele viu que já existia um biólogo limnologista, ou seja, um biólogo que trabalha com ecossistemas aquáticos lacustres de lagos, principalmente, chamado Eugene Sturmer, que ele já usava esse termo na década de 80, 90, antropoceno, mas com o contexto. Crutzen convida Sturmer e eles fazem um artigo numa revista simples. Esse artigo hoje ele tem 139 citações, o que é uma boa repercussão. Contudo, Crutzen ele reformula a sua teoria, a sua hipótese, principalmente, e 2 anos depois ele lança na Nature. Esse artigo hoje tem 5.300 citações, sendo citado tanto por cientistas humanos, cientistas sociais, cientistas biológicos, biomédicos. A cultura pop praticamente já se apropriou. Hoje o antropoceno ele tem até disco com o nome de antropoceno. Tem livro chamado Amar no Antropoceno, que é romance. Ou seja, se tornou um fenômeno cultural, além de ser científico. Embora eu preciso deixar bem claro que a hipótese ela ainda não foi corroborada. Ela está todo um movimento para se tornar realmente efetivo ou não pelos geólogos. Pois assim como a IUPAC define as questões químicas, a IUGS, que é a União Internacional de Ciências Geológicas, define e bate o martelo sobre as questões geológicas. Então, o atual estado do antropoceno hoje, ele é uma proposta muito robusta, que ganha cada vez mais adeptos, mas assim, uma proposta. Hoje, nós vivemos no Holoceno, no período chamado, na época chamada Megalaiano, que foi referendada há 3 anos atrás. Mas, com o peso das evidências, a tendência é que o antropoceno seja corroborado com uma nova época geológica. Na hipótese original de Crutzen, ele desenvolve um argumento em que o ser humano desenvolve um papel tão importante, tão especial na história do planeta, que nós fomos capazes de alterar os ciclos biogeoquímicos, meus amigos. Só para ter uma ideia, após a Revolução Verde, que proporcionou o uso massivo de fertilizantes sintéticos, o ciclo do nitrogênio no planeta foi tão alterado que só se encontra um ciclo similar, milhões de anos atrás. Ou seja, o atual ciclo do nitrogênio foi rompido. É um novo ciclo nessa escala planetária. Crutzen, inicialmente, ele propõe o antropoceno começando justamente... Ele propõe, mas ele não bate o martelo. Ele sugere, praticamente, o antropoceno começando na Revolução Industrial, na Inglaterra, junto com o advento da máquina a vapor por James Watt, em 1784, 82, por aí. Pois ali ele alega que as concentrações de dióxido de carbono e de metano, gases de efeito estufa,
começam a mudar as suas considerações naturais, pelo menos como era naquele momento, ou pelo menos como é conhecido na civilização humana nos últimos 10 mil anos. Com isso, inaugura-se praticamente uma nova fase energética do planeta, em que você deixa de usar a energia da natureza, a energia do sol, a energia convertida pela queima da lenha, ou então pela conversão de ingestão em trabalho, para começar a usar a energia mecânica gerada pela combustão. Então você tem a Inglaterra toda praticamente buscando o uso de energias de combustíveis fósseis para dar vazão à sua necessidade capitalista de uso de energia fóssil para a Revolução Industrial. Esse livro aqui foi lançado em português ano passado, sugiro muito aos colegas que ele é muito interessante, chama-se O Último Suspiro de César. Ele é muito bom para ser usado em sala de aula também. Aí pensem, a Revolução Industrial ela modifica tanto o planeta, mas nada é isolado, tudo é conjugado. Nessa foto de cima, tem uma fábrica típica na Inglaterra, da Revolução Industrial. Olhem as emissões de fumaça, sem controle ambiental nenhum. Numa obra de arte do Gustave Doré, vocês veem aí, que eu circulei, que ao retratar a cidade, ele retrata a fumaça. A queima, a química da combustão, ela começa a ser mais entendida, espalhada e se torna preocupante após a Revolução Industrial. Tudo isso para quê? Inicialmente, para substituir a tecelagem manual de tecidos. Você começa a ter o quê? A tecelagem mecânica, industrial. Deixo aqui o livro do Eric Hobsbawm, que é muito interessante para quem quiser ter mais contato. Mas afinal, o que é ser um agente geológico? Eu estou falando aqui que o antropoceno é a época dos humanos, em que o ser humano ele adquire o caráter de agente geológico global. Ele se torna uma força da natureza semelhante ou até superior a outras, como nenhuma outra espécie foi antes. Ser um agente geológico significa que ele é formador e modelador do relevo, da paisagem. Tudo causa impacto na vida, mas quando você causa um impacto no relevo de forma global e sincronicamente, ou seja, ao mesmo tempo no mundo inteiro, você começa a ter um aspecto de agente geológico. Só para dar um exemplo, isso aí é um vulcão em atividade, em erupção na Islândia. E nós temos dois tipos de agentes geológicos, os internos, tectonismo, abalos sísmicos, sim, terremotos, vulcanismo, e os agentes geológicos externos, vento, água, clima, neve, gradiente de temperatura, os seres vivos, conjugados, sendo que os principais agentes geológicos exógenos ou externos são o vento e o clima. Nesse exemplo aí, isso é uma rocha em que o vento esculpiu essa rocha. Ele modificou a paisagem. Vejam só que coisa interessante. A nossa espécie, em pouco tempo de existência, torna-se capaz de modelar o planeta como um todo. Deixo isso para reflexão, para te debater melhor depois, se quiserem. Existem várias hipóteses de quando começou o antropoceno. Existem hipóteses que remetem ao início da Revolução Neolítica, há mais ou menos 10 mil anos atrás. Outras remetem ao cultivo de arroz, ao Império Romano, ao surgimento do Império Romano, à descoberta das Américas. Todas elas são interessantes, importantes e muito bacanas de se estudarem. Contudo, conforme o peso das evidências vão se conformando, se concretizando, a hipótese mais provável, que mais robusta hoje,
é que o antropoceno ele começa inexoravelmente após a Segunda Guerra Mundial. Num período em que um químico chamado Will Stephen, ele apelidou de a Grande Aceleração. Ele diz o seguinte, na última revisão dele, ele diz que somente a partir da segunda metade do século XX existem evidências claras de mudança no sistema Terra. O sistema Terra seria o planeta como um todo, conjugado, para mostrar que existem variações típicas além do Holoceno. Isso tudo pela humanidade. Então, a Grande Aceleração hoje é a proposta mais robusta. Tem esse livro aí do historiador John McNeill, que é um livro fantástico, que demonstra como essa grande aceleração e que tipo de marchas foram utilizadas para acelerar tanto a humanidade e o planeta. De forma resumida, obviamente, foram escolhidos alguns indicadores. As concentrações de óxido de carbono, óxido nitroso, metano, ozônio estratosférico, temperatura da superfície e por aí vai. Se vocês repararem bem, tem uma linha tracejada que começa ali mais ou menos na década de 50. Vejam que são gráficos de curva de tendência em que você tem uma certa linearidade, uma pouca variação, e de repente você tem um salto, uma aceleração. São chamados gráficos de... como é que é? De bastão de hóquei, aquele esporte americano, hóquei. Então você tem o dióxido de carbono extrapolando, óxido nitroso, metano. O ozônio estratosférico já se estabiliza, foi uma das grandes conquistas da humanidade, em que houve realmente um esforço para se alterar os componentes dos CF6, para que não se aumentasse o buraco de ozônio. Então você tem hoje o ozônio estável, mas os parâmetros não. Acidificação dos oceanos, nitrogênio em zonas costeiras, perda de biodiversidade, tudo isso está cada vez mais se acelerando. E são gráficos que são diretamente relacionados com o aumento populacional. Esse termo, a grande aceleração, ele não veio de graça. Ele é uma homenagem a um filósofo historiador chamado Cal Polanyi, que cunhou toda uma análise chamada e culminou num livro chamado A Grande Transformação, em que ele explica como nós estamos hoje em função de um sistema capitalista e de modelo civilizatório. Esse livro, inclusive, ele foi relançado agora pela editora Contraponto. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos. O gelo e o sedimento no oceano ou nos lagos, eles são como se fossem drenos, eles são como se fossem base. Eles são ambientes deposicionais. Tudo o que acontece na atmosfera, na hidrosfera, na Terra, em algum momento vai se depositar nesses ambientes deposicionais. Então eles são registradores, eles são testemunhos do que aconteceu no planeta. Na Groenlândia tem estações de pesquisa em que você consegue furar uma camada de gelo de 3 quilômetros e você consegue determinar a concentração de oxigênio, de CO2, como era no passado em milhões de anos atrás. Por quê? Porque é um ambiente deposicional. E após a grande aceleração, a humanidade ela desenvolve uma frenética busca por novos materiais ou intensificação de materiais recentes. Como exemplo, nós temos o concreto, o alumínio elementar. O alumínio ele nunca foi utilizado como metal. Ele estava presente na natureza, mas não era elementar. E o plástico, que é o nosso alvo aqui da nossa palestra de hoje. Além de outros compostos. Vejam só, da década de 70, essa é uma foto de Dubai. Da década de 70 para hoje. Toda a paisagem foi transformada.
ela foi basicamente concretada e envidraçada. Esses são materiais, gente, o alumínio, concreto e plástico, eles são tão gritantes o termo deles, assim, a utilização deles, que eles servem de marcadores da existência humana. Nenhum ser vivo fez um concreto nesse planeta. Nenhum ser vivo sintetizou plásticos. E nem conseguiu fazer o alumínio elementar puro. Isso é coisa nossa. E esses elementos, esses materiais, eles estão se depositando continuamente nos estratos sedimentares, nos ambientes deposicionais. Depois de um tempo, começou-se a pensar, olha, esses materiais eles são resistentes, duráveis, e eles podem se comportar como se fossem fósseis. Mas só como eles são frutos da tecnosfera, que eu vou explicar daqui a pouquinho, então cunhou-se o termo tecnofóssil. Aqui é mais um exemplo da grande aceleração em que tudo aumenta na década de 50, perda de biodiversidade, consumo da água, depressão de ozônio, extinção de espécies, veículos a combustão. Isso tudo por quê? Porque o antropoceno ele é caracterizado por alguns fatores sociais. A gente não pode pensar, descartar a parte social e econômica. O antropoceno é fruto da industrialização, do crescimento populacional e do adensamento urbano, a urbanização. Tudo isso correlaciona o quê? Com um mundo globalizado. Um mundo globalizado em que busca cada vez mais um mundo tecnocientífico. A tecnosfera, para ter um exemplo, é o compartimento que seria da biosfera, mas que abrange todo trabalho humano desenvolvido tecnologicamente. Só que esse material, como essa foto aí, vai gerar resíduos também. Resíduos únicos, novos, que esse planeta nunca viu antes. Então, geologicamente, esses objetos tecnológicos, pode ser um celular obsoleto que foi descartado adequadamente no lixão, eles vão se transformar em um tecnofóssil, que vão ser tão difíceis de se degradarem e são tão resistentes que eles podem servir como registro geológico. Isso é importante porque nos estudos do antropoceno cunhou-se também o sentido de limites planetários, que seriam alguns limites que formulam um espaço operacional seguro para a existência humana nesse planeta. Então, os estudiosos perceberam que, como exemplo, deixa eu ver aqui, mudanças climáticas. Se nós ultrapassarmos a concentração de CO2 na atmosfera muito elevada, nós estamos ultrapassando o limite planetário para esse parâmetro. E, infelizmente, hoje, nós já estamos entre 417 e 421 ppm de CO2 na atmosfera. Ultrapassamos o limite. A biosfera, a taxa de extinção das espécies, ela está quase 100 ou 1000 vezes acima das taxas de extinções normais. Devido à ação humana hoje em dia, nós estamos extinguindo espécies que nós nunca vislumbramos antes. Estamos extinguindo espécies desconhecidas e que são desconhecidas para sempre. Deixa eu ver algum outro. O ciclo biogeoquímico. Desde a Revolução Verde, que é a Revolução Agrícola, na década de 60, por ali, a gente alterou tanto o ciclo biogeoquímico do nitrogênio e do fósforo que ultrapassou um limite aceitável. Isso proporciona zonas de eutrofização, em que você tem uma grande dimensão de nutrientes, entre outros fatores. Aqui tem 2 livros sobre o tema,
que são interessantes também, eu deixo para vocês, porque infelizmente a literatura sobre antropoceno em português é muito pequena ainda, muito reduzida. Agora eu vou realmente falar, após esse breve contexto de antropoceno, eu vou falar sobre um pouco o que eu, meu grupo, meus amigos, a gente vem desenvolvendo nesse ano para trazer respostas para a sociedade. Que afinal é a sociedade que nos paga, é a sociedade que me permite ter o privilégio de ser um cientista. Como todos devem saber, em 11 de março do ano passado, a OMS declarou que a Covid-19 deixou de ser uma doença local, uma epidemia, para se transformar numa grave pandemia zoonótica global. Então, nesse momento, junto com meus amigos, o professor Wilson Machado, da UF, da Geoquímica da UF, a professora Graciela, da FRJ, o professor Clayton, nós desenvolvemos esse artigo da Instituto de Química chamado A Pandemia de Covid-19, Viver no Antropoceno, como uma forma também de aplacar um pouco nossa inquietação com esse momento. Esse artigo, ele hoje tem mais de 5.000 leitores dele, para vocês verem a necessidade que a população tem hoje de entender o momento. Não seria confortável da nossa parte continuar nossa pesquisa usual, enquanto tem tantas lacunas e tantas formas de proporcionar o conhecimento do momento. Uma coisa interessante que logo de cara, grandes pensadores internacionais como Noam Chomsky e Yuval Harari, eles começaram a pensar no problema também. Em abril, maio, já tinha livro publicado. E é muito interessante que o pensamento é o mesmo. Naquele momento, faltavam lideranças à humanidade para conduzir uma adequada combate à pandemia de Covid-19. Lideranças políticas, lideranças globais. O mundo ou se resumiu a um sistema hipercontrolado, como a República Popular Chinesa, Coreia do Sul, Japão, ou se resumiu a negacionistas ou a líderes fracos que não conduziram uma política adequada. Então, o que acontece? Nós começamos a pensar nas questões sociais também, nas questões sociais ligadas à química, atreladas à química. Somos químicos, não podemos fugir disso. Nós desenvolvemos pesquisa para ver o momento. E nesse momento tão disruptivo e inédito, as pessoas estavam atabalhoadas. Não existiam lideranças. O governo federal entrando em choque com governos estaduais, com governos municipais. Isso tudo acarreta em problema, acarreta em dano, acarreta em prejuízo. Então, principalmente, nós nos debruçamos sobre a educação química. Então, esse artigo aqui, nós pegamos o desafio da pandemia, nesse momento disruptivo, da conversão dos estudos formais, presenciais, do ensino médio do Rio de Janeiro, para a conversão do estudo remoto emergencial. Foi bem conduzido? Não foi? Houve prejuízo aos nossos alunos? Teremos prejuízo às futuras gerações? A química ela vai ser prejudicada? O entendimento dela, pelo menos? Vai ser refletido um aluno com deficiência em química, ele vai se refletir lá na ponta, na faculdade? Ou pior, ele vai entrar na faculdade? Então são questões que nós nos debruçamos com a nossa expertise. Isso por quê? Porque o mundo ele começa a ser massificado em medidas de intervenções não farmacológicas, lockdowns parciais, uso massivo de máscaras, itens de higiene pessoais, tudo isso na tentativa de frear a propagação do coronavírus SARS-CoV-2. Então, é o tipo de coisa que é contínuo.
Tem pessoas que preferem estudar o momento com o devido distanciamento histórico, para poder entender melhor. Nós não. Nós preferimos fazer um panorama do atual momento, até para poder colaborar com o entendimento futuro. Então, mais uma vez, agora com o auxílio da professora Ângela, aqui da UERJ, sempre contando com meus companheiros, a professora Graciela, o professor Cleiton, o professor Maurício Margalho de História, a professora Márcia Cristina, companheira de intelectual e companheira de vida também. Então a gente começa a debruçar nos efeitos. Será que no final do ano, esse artigo aqui está no prelo hoje em dia, mas ele foi cunhado em 23 de dezembro do ano passado, gente. Para poder ter uma noção de como é que estava sendo a avaliação do ensino de Química, Física e Biologia. E eu já compartilho com vocês que, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro, na rede pública de ensino, nós tivemos a evasão ou abandono de quase 9% dos estudantes do ensino médio. Recuperar a cidadania dessas crianças vai requerer um esforço de momento que ainda não foi nem controlado. Então são questões que merecem um pouco de atenção. Deixo até o convite aos colegas para se debruçarem sobre esse tema. E não parou. A inquietação não para, o momento não foi controlado. Então, posteriormente, eu e meu amigo Maurício Margalho, a gente começou a pensar a questão das crianças, dos estudantes, beleza. Mas e os professores? Como eles estão? Os professores hoje tiveram a sala de aula ou o escritório acadêmico invadido em seus lares. Uma conversão de pessoas que nunca estiveram preparadas para usar um Google Meet. Pessoas que usavam mimeógrafo ainda foram arremessadas para o ambiente virtual sem uma estrutura minimamente adequada, às vezes sem ter uma cadeira ergonomicamente apropriada. E isso é perverso porque escancara várias formas de desigualdade. A desigualdade econômica, a social e também, meus amigos, a desigualdade sexual e racial. A pandemia de Covid-19 ela piora a situação das mulheres na academia. Elas se tornam mais frágeis devido à dupla jornada de trabalho. Inicialmente, a gente pensa que tem muitos impactos positivos, porque a mídia começa a propagar na televisão, na mídia, etc. Canais de veneno estavam limpos, como nessa foto, como há 60 anos não estavam. Golfinhos foram vistos, animais voltaram devido ao lockdown. O barulho diminui. Então, começa-se a pensar numa questão positiva. Olha, é possível. Porém, falta análise crítica. Porque, embora os impactos sejam positivos, alguns, eles demonstram também que para mudar de verdade, para ter uma mudança de paradigma, é necessário mudanças em escala gigantesca para pequenas melhorias. O que torna ainda mais complexo a nossa forma de interagir com esse sistema Terra. Não vai ser ações individuais que confortam a consciência que vão transformar esse planeta num lugar melhor. Esse aqui é um exemplo de um aluno de TCC meu, que ele começou a perceber que a oferta, o consumo de energia diminui, energia elétrica, e começa a ter o aumento de demanda de instalação de painéis solares. Contudo, esses painéis solares foram principalmente adquiridos pelo extrato mais rico da sociedade. Aí é o tipo de coisa que precisa de o senso crítico sempre. O meu órgão, o INEA, ele
ele vai levantando a qualidade do ar e ele expõe para a sociedade, olha, a qualidade do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro teve melhoria. Mas essa melhoria, ela precisa ser muito bem entendida. Eu acho que nós, como formadores de cidadãos, precisamos ensinar os nossos alunos a como digerir a informação. Porque houve melhoria, houve, em alguns parâmetros. Contudo, a qualidade do ar, ela não se reflete em apenas um parâmetro ou outro. Ela é um somatório de parâmetros. Com isso, em estudos pioneiros e emblemáticos, o laboratório do professor Graciela e o professor Clayton desenvolvem pesquisas altamente densas e robustas, mostrando que a qualidade, em algumas situações, pode ter melhorado. Mas, no cômputo geral, no índice de qualidade ambiental, qualidade atmosférica, não houve melhoria. Por quê? O óxido nitroso ele pode ter diminuído, o CO2 também, mas o ozônio subiu. Tudo isso com causa e efeito da relação do consumo da indústria, que praticamente não parou, o consumo de combustíveis, que os lockdowns não foram efetivos, infelizmente. Foi um período ou outro, mas a população não respeitou tanto e acarretou numa qualidade ambiental, às vezes, até pior. São excelentes estudos que eu recomendo. E uma das questões mais brutais que me fez trazer esse título para a gente discutir foi a geração de resíduos. A pandemia intensificou muito a geração de resíduos, de todas as formas. As pessoas ficaram mais em casa, as pessoas consumiram mais, as pessoas consumiram mais coisas compradas de fora. Nós tivemos o aumento do número de motoboys. Os motoboys hoje eles são tidos como heróis da pandemia. Mas eu deixo a questão para vocês. Será que eles queriam ser heróis? Eu acho que os motoboys são sobreviventes da pandemia. Porque eles tinham que lutar para trazer o sustento para suas casas. Então, nós temos diferentes formas de resíduos plásticos. Nós temos as embalagens, o número de EPIs, nós temos as máscaras faciais também sendo um novo resíduo, porque era muito pequeno o consumo de máscara facial, era limitado a hospitais. E você tem essa situação em que você tem um aumento de 20% a 30% do consumo de materiais potencialmente recicláveis na pandemia, que, contudo, não foram reciclados. Nos países ricos, a reciclagem parou também porque as empresas de reciclagem foram fechadas. Então, aumentou-se o volume de materiais potencialmente recicláveis que foram para aterros sanitários, em total oposição ao que prega a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que versa que só deve ir para aterro sanitário rejeitos e não resíduos. Nosso plástico, nosso consumo, ele se expande, ele explode. A bolha explode. As metas de reciclagem do Rio de Janeiro são entre 3% e 4% no máximo. Na pandemia, morreu. E o consumo triplicou, quadruplicou. Depende do estado do país e da cidade do país. Depende também, às vezes, da própria zona da cidade, se é rico ou é pobre. De posse disso, eu com meu amigo Felipe da Mota, junto mais uma vez com o professor Canejo, grande irmão, e minha companheira de tudo, Márcia Santiago, nós estimamos que uma cidade pequena como Niterói, pelo IBGE é tida como grande, mas na região metropolitana nem se compara à cidade do Rio de Janeiro, que tem 6 milhões de habitantes. Nós fizemos o exercício de estimar qual seria a geração de resíduos de serviço de saúde potencial e máscaras faciais
uma cidade como Niterói. Foi publicado esse artigo. Uma cidade como Niterói, com 500 mil habitantes, um pouquinho mais, ele tem o potencial de gerar diariamente, caso seja descartado, 824 mil máscaras faciais. Caso essas pessoas adoeçam, são 114 toneladas dia só de resíduo de serviço de saúde. Algumas ações foram feitas pelo município de Niterói, como doar máscaras faciais de pano reutilizáveis. Porém, mesmo essas máscaras, elas têm limitação, ela pode ser usada por 30 dias. E o número de máscaras que foi fornecido pela cidade de Niterói, principalmente para a população de baixa renda, só atinge 20% do necessário. O que torna o nosso quadro até mais dramático na nossa gestão da pandemia, porque em Niterói, com 500 mil habitantes, ele, se for comparar com alguns países que estão lidando com a pandemia e que têm número de habitantes parecido, como Brunei, Maldivas e Macau na China, a província de Macau, Niterói gerou muito mais infectados e, por sua vez, muito mais RSS e máscaras. O que só demonstra que mesmo uma cidade como Niterói, que teve uma boa campanha, mostra como a nossa gestão da pandemia é deficitária. Esse aqui é um artigo que está em andamento, em que a gente extrapola para todo o estado do Rio de Janeiro. O Felipe fez um trabalho fantástico, em que ele está usando geoprocessamento. E se vocês repararem bem, olha, naquele gráfico ali, nós temos nitidamente duas ondas de geração de RSS, resíduos de saúde, o que é diretamente relacionado às duas ondas de contágio da doença. E, obviamente, a gente vai ter mais máscaras faciais sendo utilizadas, onde é mais denso populacionalmente. A cidade do Rio e demais cidades da metropolitana do nosso estado. E isso tudo, falar de plástico, já é gritante. O plástico ele é volumoso. Às vezes vocês vão ver na rua ali um lixãozinho sendo aberto. Deixa todo mundo indignado. Mas às vezes aquilo ali em massa não é tão grande. Mas o problema do plástico não é só o que a gente vê. O problema do plástico é o plástico que ele se degrada. Então eu posso sugerir para vocês, quem tiver mais interesse, ler essa revisão aqui da professora Cassiana Montanher, da Unicamp, que é Microplástico, Contaminante e Preocupação Global no Antropoceno. Eu considero que seja a melhor revisão sobre microplástico em português. E isso é muito importante para a gente, para ter uma noção de que o plástico ele é tão onipresente que essa onipresença, muitas das vezes, é invisível e está em nós, inclusive. Se a gente for pegar aqui, eu sei que teve uma palestra com um professor que falou sobre plástico para vocês. Se a gente for pegar aqui os tipos de plásticos que são utilizados, PET, PAD, PVC, PP, polipropileno, poliestireno, etc., a gente vai perceber que eles fazem parte do modo de produção da nossa vida moderna. Está ao nosso redor, a todo momento, a todo canto. E o problema desses plásticos é que ele pode e vai se degradar em partículas menores. Se essas partículas forem menores que 5 milímetros, são chamadas de microplásticos. E às vezes, se for menor que 0,1 milímetro, 0,1 micrômetro, é chamado de nanoplástico. E a questão é, partícula não fica parado. Vai ser carreado por vento, por chuva, de alguma forma vai ser levado. A questão é, para onde é levado e como é levado e como afeta o ecossistema. A questão é tão densa que o microplástico ele é presente também, inclusive, em material de higiene pessoal, shampoo, pasta de dente, entre outras coisas. Então, água potável tem microplástico ou nanoplástico. Então, hoje em dia, nós absorvemos microplástico, nanoplástico.
E foi tão chocante que em plena pandemia, em dezembro, teve essa informação que o microplástico foi detectado pela primeira vez na placenta humana. Pode significar que mulheres ingerindo plástico de forma sem saber estão transmitindo aos seus rebentos, aos seus bebês, pela placenta, via cordão umbilical. Ou seja, para algumas pessoas, o antropoceno é um plasticeno. Esse plástico, ele pode começar a fazer parte da nossa vida tão internamente que até assusta. Aqui tem uma definição de microplástico, em que para alguns autores é abaixo de 5 milímetros, para outros nem tanto, mas isso aí é só firula. Então, qual o problema de relacionar ao Covid? A maior parte dessas máscaras que nós usamos hoje em dia, elas são feitas de polipropileno. E mesmo as máscaras de tecido de pano, elas contêm, muitas das vezes, fibras sintéticas ali também. A própria lavagem de roupa, você lavar a roupa numa máquina de lavar roupa, você pode estar liberando microplástico. Então são situações em que você se dá conta ainda mais da onipresença do plástico. E esse plástico vai ser absorvido, ele vai para cadeias tróficas. O pequeno animal ele vai ingerir esse plástico. Peixes ingerem plástico a todo momento. Contudo, agora estou caminhando para a parte final da palestra, tudo tem dois lados. Quer dizer, nem tudo. Mas muitas coisas têm dois lados. Então, eu vou apresentar o outro lado da moeda, para que a gente possa fazer discussão depois, e também evitar uma certa quimicofobia, em que tudo que é químico é mal, tudo que é natural que é bom. As questões precisam ser mais complexas do que isso. E precisam de maturidade nas discussões. Esse artigo aqui, de um brasileiro, inclusive, ele demonstra, olha, realmente tem muitas desvantagens do plástico, mas durante a pandemia também teve prós. Não foram só contras, não. Pensem comigo. A maior parte dos aparelhos usados para salvar vidas são totais ou parcialmente feitos de plástico. Respiradores, plástico. Termômetros e testes para Covid, plástico. Seringa, tubos, cânulas, sondas, catéteres, embalagem de soluções, plástico. Tá tudo bem, gente? Estão me ouvindo? Positivo. É que deu um barulho aqui Sim, estranho, desculpe. sim. Então, plástico. Medicamento. As vacinas que nós precisamos são contidas em plásticos. Os talheres dos hospitais, das pessoas que vão estar internadas e do membro de apoio, plástico também. A gente teve uma reviravolta do plástico como material de segurança para evitar a propagação do coronavírus. EPI sem ser de plástico não teria sido tão eficiente. Precisam ser impermeáveis, máscaras, óculos, capas, bonés, toucas. Todos os EPIs são de plástico. Já falei aqui também, prova dada. E isso acarretou em quê? Em acúmulo de lixo hospitalar. Porque se você tem aumento de EPI, e EPI também teve contato com secreções, com contato com o ambiente infectado, ele vai se tornar um RSS também, já é um RSS normalmente, mas vai intensificar o uso deles. E é tão interessante essa questão que na cidade chinesa de Wuhan, ela gerava 240 toneladas de lixo hospitalar. Ela quase triplicou, não, ela quadruplicou, eu acho. Tiveram que criar um novo incinerador. Então eu vou deixar uma questão para vocês aqui. Wuhan, na China, o
o uso de resíduos de saúde foi tão gigantesco a ponto de criar uma nova incineração. E no Rio de Janeiro, será que nós geramos mais ou menos resíduos de serviço de saúde, que consequentemente são plásticos também? Vou deixar o spoiler para vocês. Isso aqui é um estudo que está sendo desenvolvido no INEA, em que meus amigos e eu comparamos a geração de resíduos de saúde do estado do Rio de Janeiro nos anos 2019 e 2020. Eu alergo para vocês que a geração de RSS no Rio de Janeiro, resíduos de saúde, foi menor do que no ano de 2019. Foi 7% menor. Quem tiver maior interesse, eu posso discutir o porquê disso na nossa discussão. E é aquele negócio, crise é sinal de oportunidade. A indústria de embalagem começa a fazer um lobby muito forte e viu uma oportunidade. Por quê? Porque a pandemia ela obrigou o uso de embalagens flexíveis para alimentos. Você não vai passar álcool numa embalagem de papel chegando da rua. Pode até passar. Mas a conservação dos alimentos foi muito melhor, mais segura, com embalagem de plástico. O consumo de produtos via internet, aplicativo, o comércio eletrônico intensificou o plástico. Por quê? Porque o plástico ele é durável, ele é resistente, ele é barato. Ele é um material muito bom do ponto de vista mecânico, não do ponto de vista ambiental, obviamente. Então já se fala hoje que o futuro pós-pandemia é plástico. Mas e esse dilema? Vou deixar para vocês essa provocação também. Vocês preferem conviver com um mundo em que você tem a segurança de um lado do plástico, segurança e higiene, ou conviver com um mundo em que você prefere a proteção ambiental, que dificilmente esses produtos, ainda mais de uso único, não proporcionam? Eu queria saber de vocês. Caminhando já para o final da palestra. Então a gente vê o quê? Aumentou o número de plásticos de dose de uso único. As pessoas estão se preocupando com segurança. Mesmo os países que já estão hoje atingindo um novo normal, em que podem tirar máscara ou só usar máscara em locais fechados, eles estão adquirindo hábitos do plástico. E esse plástico, como eu falei antes, ele não faz parte só de embalagem, não. Ele faz parte de shampoo, cosmético, dentifrício, material de higiene, alimento tem plástico. Então a gente está revendo com essa situação a nossa forma de lidar com plástico. E a gente está tendo uma geração agora chamada de superplásticos. Plásticos com ações específicas. Biocidas, bactericidas, virocidas. Como nesse exemplo aí, uma embalagem que elimina a Covid em 15 minutos. Gente, isso aí para o mercado é uma mina de ouro. E para o consumidor preocupado, é uma alternativa. Só quase finalizando. Para ter uma ideia, na Tailândia, os resíduos plásticos aumentaram de 1.500 para 6.300 toneladas dia. Só por entrega de alimentos. Cara, são mais de 4 vezes acima do que era gerado normalmente. E quando um hábito ele pega, ele é muito difícil de desfazer. As pessoas começam... Quem não usava aplicativo pegou gosto. Quem fazia reunião presencial quer fazer reunião online agora. É muito difícil quando você tem essa ruptura. E como vocês, educadores, futuros educadores ou cidadãos em formação, vão lidar com isso? Vou adorar saber. Esse aqui, só para finalizar e também fazer uma homenagem
ao meu aluno Vitor, nós começamos a fazer uma pesquisa muito simples, uma pesquisa simplesinha, mas é criativa, em que nós comparamos a geração de resíduos por diferentes preparos de café. O café de quadro de pano, normal, cafeteira elétrica e café usado em cápsulas, tipo Nespresso. E é muito gritante, esse artigo já foi está sob revisão agora, ele foi aceito. Ele é muito gritante você perceber que a massa de resíduos das cápsulas é muito maior do que a massa de resíduos de formas convencionais de fazer café, um simples café. E que, enquanto os métodos tradicionais geram borra de café, que é orgânico, é degradável, biodegradável, os métodos mais inovadores, tecnologicamente complexos, gera o quase igual entre tecnofóssil, sob a forma de alumínio, e plástico, quanto borra de café. Ou seja, nós temos que pensar no padrão de consumo, mas nós temos que pensar no padrão de produção. Não dá para agir isoladamente. Pessoal, é isso por enquanto. Eu não trouxe respostas, eu trouxe uma dúvida e continuo uma dúvida com vocês, porque eu acho que o pensamento melhor, as conclusões melhores são construídas coletivamente. Então, deixo para vocês. Seriam os plásticos heróis ou vilões da pandemia de Covid-19? E pensar sempre que nenhum homem é uma ilha, isolado em si mesmo. Todos são parte de um continente, uma parte de um todo. Estou aberto a discussões. Bom, obrigado pelas pessoas. Agora vai começar a sessão de perguntas aí para o pessoal que tiver alguma dúvida. Vou abrir primeiro aqui com a que a Isabeli colocou. Foi o que exatamente são os superplásticos, seu setor? Isso, os superplásticos, antes de mais nada, para quem não conhece, o Instituto de Química da UERJ tem um grupo de pesquisa muito forte com polímeros, né? Inclusive, Mônica, eu nunca falei isso, mas meu primeiro curso de extensão na graduação foi de polímeros numa semana de Química da UERJ. Então tenho muito carinho pelo tema. Até onde eu sei... A Mônica tem que sair. A Mônica teve que sair, infelizmente, porque ela está com problema na internet. Não tem problema. Então, até onde eu sei, os superplásticos, eles são polímeros que possuem aditivos de ações específicas, biocida, ou seja, um polímero que na sua superfície ele tem uma ação bactericida, ele é chamado de superplástico. Isso até onde eu sei. Se alguém trabalha com plástico pode falar melhor. Tranquilo. Tem aqui uma pergunta, um grande aperto. A quantidade de garrafas de água e álcool em gel aumentaram muito aqui na cidade do Rio de Janeiro por conta da água. Contaminar muitas famílias, compraram muitos packs, né? Pacotes grandes. Aqui em casa, por exemplo, botamos em média 3 packs por semana de garrafas de álcool em gel, então nem se fala. Com a falta de coleta seletiva, qual impacto e problemas podem ocorrer com o descarte indevido de recipientes plásticos contaminados com álcool em gel? Olha, a questão é a seguinte: álcool em gel, garrafas, etc. são embalagens. Então, se a gente não tem uma coleta seletiva adequada, vai para algum lugar. A questão é: a coleta convencional está funcionando? Até 2015, eu tenho dados que 97% dos resíduos sólidos urbanos do Rio de Janeiro iam para locais adequados licencialmente. Tinham licença adequada. De 2015 para 2019, e agora com a nova gestão que tem lá no INEA, 2019 foi para 84%. Ou seja, caiu. Agora está voltando. É porque
Como você onde convive comigo, o plástico ele é volumoso. Entendeu? Ele não tem tanta massa, mas ele ocupa muito espaço. Então você vai ver um lixãozinho, às vezes, em andamento. Ele é horrível, fere nossa cidadania. Mas às vezes, em massa, pelo que é gerado diariamente na cidade ou no estado, aquilo ali é muito pouco, entendeu? Então a questão é que você vai ter o quê? Só para ter um exemplo melhor. A cidade de Campos dos Goytacazes, ela gera ali, ela recebe no aterro dela 480 toneladas diárias de resíduo sólido urbano. Durante a pandemia, triplicou. A geração de resíduos como um todo, e plástico, consequentemente, foi triplicada. Então você aumenta uma pressão sobre o aterro sanitário, diminuindo com isso a vida útil dele. Se você tem um aterro de 22 anos de vida útil, se ele começar a receber uma vazão que é o triplo do convencional que ele esperava, ele vai durar 17 anos. É conta, é massa. Show, ok. A Isabelle perguntou aqui: todos os aparatos são feitos de plástico, inclusive os acessos para a veia. Nós utilizamos muitos plásticos para escova de dente, talheres são difíceis de ser substituídos. Como diminuir? Por exemplo, os microplásticos estão entrando muito problemas nos nossos organismos e também se tornando tumores, etc. Olha, a questão fisiológica, eu não sei, porque ainda é muito novo. Tem pesquisas que mostram que na natureza o plástico, o microplástico, melhor dizendo, ele pode aderir na sua superfície contaminantes. Mas em relação fisiológica, eu vou ficar devendo aqui na minha especialização. Contudo, a questão é, a gente tem que repensar até como é feita a nossa sociedade, nossos hábitos de consumo e de produção. Porque não adianta nada, às vezes, você, bem intencionado, não, vou fazer tudo certinho para ficar bem com a minha consciência. Mas se todos ao redor não fazem isso, não muda a realidade. Mas não existe. As pessoas podem se juntar e pressionar politicamente organizações, empresas, políticos. Não vão esquecer que eles conseguiram banir o canudo de plástico. Hoje tem canudos de papel e de metal sendo utilizados como alternativa. A Graciela perguntou: também estão sendo usados recipientes de isopor e acho que existe um projeto de lei para banir. Ele perguntou se você pode comentar sobre isso. Então, na Câmara dos Deputados, Câmara Federal, existe projeto de lei para banir o isopor da sociedade. Mas só que, mais uma vez, a gente vai ter um seguinte problema. Se banir o isopor, o que vai entrar no lugar dele? O isopor ele é utilizado em refrigeração, ele é utilizado até construção civil. Você às vezes tem um muro que está com infiltração na base dele. É comum você rasgar o muro, colocar isopor na base para que essa umidade não fique retida e seja retirada. Tem empresas no nosso país que trabalham só com isopor. Então, se você não tiver uma alternativa, você vai ter problema social, que é desemprego, e outro plástico vai vir no lugar. Polipropileno? Poliestireno? PET? Não sei. Se não tiver alternativa viável, se não tiver pesquisa acadêmica mostrando alternativas biodegradáveis, melhores, vai ser sempre correndo atrás do próprio rabo. Deixa eu ver. Geralmente utilizo uma máscara que contém plástico em composição e a de pano por cima dela. Qual seria a alternativa de baixo custo para as máscaras que contêm plástico em sua composição que poderia ser utilizada por baixo de uma máscara de pano? Há uma outra alternativa barata ao invés de utilizar essas duas máscaras? Poxa, olha, essa é uma pergunta difícil, hein? Porque até onde eu sei, a vantagem das máscaras de pano é que elas são reutilizáveis, né? Você pode usar, o Ministério da Saúde fala para usar por 30 vezes no máximo.
Mas se você usar plástico com pano, o próprio plástico tem fibra de plástico. O pano tem fibra de plástico também. E eu não sei se todas de plástico são reutilizáveis. Realmente, essa tem que ser uma coisa para ser pesquisada. Acho difícil. Hein? Barato, acho difícil. Ok? Apostar na reciclagem resolve a problemática do plástico? Oi? Não vi? Apostar na reciclagem resolve a problemática do plástico? E, na sua opinião, estamos vivendo tempos de mudança em relação ao uso do plástico? E Olha, a maior dificuldade quando a gente fala sobre isso? olha, está na reciclagem, o plástico já pela humanidade, ele foi no máximo reciclado em 20%. Isso é histórico, tem dados sobre isso. 80% do plástico que a humanidade gerou e consumiu não foi reciclado. A pandemia afetou a economia circular, ou seja, a indústria de reciclagem. Então, eu acho que você só tem mudança de comportamento, alternativas, a educação ambiental como ferramenta de formação da cidadania, mas uma educação ambiental que, pelo amor de Deus, meus amigos, não vamos falar em disciplina de educação ambiental, mas sim como tema transversal, inclusive nós químicos ou outras ciências podem e devem incorporar na fala do dia a dia. Deixa eu ver. Tem aqui no chat. Sobre a pesquisa que você mencionou, da Márcia Santiago, com colaboradores do INEA sobre os resíduos de saúde, qual a possível explicação para essa prévia comparativa? Olha, no caso seria da diminuição dos RSS, é isso? Uhum. A pergunta em relação a isso? Sim, acredito que sim. Então, em 2019, o INEA É isso mesmo. ele consegue determinar todo o resíduo de serviço de saúde que é gerado no Rio de Janeiro. Por quê? Porque todo hospital, clínica e etc., eles são obrigados a fazer um manifesto de resíduos. Então a gente tem noção disso, informatizado. Contudo, ano passado, a gente pensou o seguinte: teve hospital de campanha, teve aumento de postos, mas outras atividades da medicina foram paralisadas. Exemplo, cirurgias eletivas. O que pôde ser cancelado foi cancelado. Então você teve pacientes novos, pacientes que poderiam ser ou não entubados, mas são pacientes de UTI que geram outros tipos de resíduos. E isso acarretou num volume total, uma massa total, 8% menor. Porque vocês têm que lembrar, inclusive, que na primeira onda da pandemia, pessoas morriam em casa. Elas não morriam no hospital. Então você tem uma pressão diferente e que foi menor em relação ao resíduo gerado em comparação ao ano anterior. Porque imagine o seguinte, uma pessoa que machucou a perna, fraturou, vai no hospital. Ela vai botar um gesso de repente. E se um dia ela voltar ao hospital para tirar o gesso, aquele era um RSS de gesso. Hoje em dia o RSS não, o RSS é de EPI, é plástico, é catéter, aparelhos. Entendeu? A próxima é... Os utensílios de alumínio estão sendo trazidos até mesmo para manter a temperatura. Seria um bom substituto do isopor? Olha, eu não sei. Eu acho que eu vou ficar devendo. Eu acho que os amigos que trabalham com químicas de materiais podem explicar melhor isso. Porque o isopor eu sei que para refrigeração, engenharia civil. Eu não consigo pensar um muro sendo rasgado no meio e colocar um alumínio ali, porque é caro, inclusive, para tirar a umidade. Eu não sei.
Isso aí. Até eu fiquei curioso também agora com essa boa questão. A Graciela parabenizou pela live. Eu que agradeço. O Paulo perguntou: com o novo ensino médio e a não obrigatoriedade de disciplinas como a química, como criar formas de desenvolver um ensino que possibilite discussões importantes como as questões ambientais? Olha, a gente está no estado do Rio de Janeiro passando pelo novo ensino médio, né? Eu fico muito preocupado com essa relação, porque as questões ambientais não são exclusivas da biologia, não são exclusivas da química, da física, podem ser externalizadas também pela história, pela matemática, pode ser. As questões ambientais são transversais, são um eixo transversal. Mas se você tiver, de repente, escolas em que não estejam estruturadas para ter um pouquinho de ciência da natureza, mesmo que não tenha professores lá, eu acho que você vai ter uma formação cidadã ecológica comprometida. Tristemente comprometida. Deixa eu ver a próxima. Essa já foi. Como o setor fabril do plástico foi afetado pela conjuntura da pandemia? Cara, o setor fabril, eles estão rindo de orelha a orelha. Ganharam dinheiro pra caramba. Que o plástico, ele passou. Imagina o seguinte: pessoas que nunca pediram um iFood na vida começaram a pedir. E a embalagem de plástico. O setor fabril está dizendo. Tem entrevistas dizendo que eles agora, de vilões, se tornaram heróis. Alguns mais conscientes pregam: olha, realmente a gente tem que pensar em alternativas tecnológicas biodegradáveis, amistosas ao meio ambiente. Agora, outros não tão conscientes começaram a fazer lobby para banir aquelas leis de não uso de sacola plástica no supermercado. No Rio de Janeiro é banido, você tem que pagar no caso. Mas outros falaram: não, é emergência, a gente está na pandemia, o plástico vai salvar isso aí. O plástico é um escudo. Eu já vi barão da indústria de plástico falar isso. O plástico se tornou um escudo da sociedade. É isso, meus amigos. Caramba. É isso aí. Essa meio que me responde uma outra pergunta que teve aqui. Era sobre o plástico nos fast foods e tudo mais. E se há essa preocupação com eles. Olha, eu vi uma reportagem hoje para terminar essa palestra, dizendo que o iFood vai começar a investir em sustentabilidade. Vai começar a investir, eu não sei se no Brasil isso, mas vai começar a investir em motos elétricas e que os seus parceiros forneçam materiais alternativos ao plástico ou plástico biodegradável. Será que vai vingar? Eu não sei. Mas parece que começou a se ter um movimento, entendeu? Tá aqui. Qual o plástico já desenvolvido com o menor tempo de decomposição? O senhor sabe disso? Eu não sei porque a gente tem problemas que tem plástico biodegradável, óxidos biodegradáveis. Mas aí eles se decompõem, formando também CO2. Mas alguns eles foram sintetizados para clima temperado. Pô, tem plástico aí que se degrada em 100 anos, 450 anos. Mas os plásticos para degradação rápida, vou ficar devendo essa. Mas eu quero saber o seguinte: eu não tô vendo o chat. Tem alguém a favor do plástico, alguém contra? Eu quero saber a opinião das pessoas, pô. A Letícia Se ele é acabou de vilão ou falar- herói, eu quero saber A Letícia aqui acabou de falar que ela acredita muito que na pandemia o lixo plástico foi um vilão, mas não tinha outra forma de passar essa pandemia sem os plásticos. Basicamente, ela está falando que era um mal necessário. Mas e aí, Letícia? A gente passou a pandemia? A gente vai passar a pandemia? Ou a gente vai conviver com ela?
Tô pra provocar vocês também. Eu vim pra O provocar. pessoal falou aqui sobre a questão da sobrevivibilidade. A Márcia falou que não é nem vilão nem mocinho. Letícia respondeu, ela disse que devemos conviver com essa sociedade, com essa necessidade. Perdão. A Luísa disse que foi necessário, em parte. Eu gosto da polêmica, isso que é bacana. Então, o pessoal tá falando aqui. Isso que é bacana, tem que ter polêmica. Que até parecer uma alternativa menos poluente, a gente vai conviver com essa necessidade. Ou seja, alternativas elas podem ser induzidas ou até mesmo aceleradas. Se a sociedade ficar passiva, é o que tem, era o que era necessário, nada muda. Se a sociedade reivindica, as coisas começam a acelerar, grupo de pesquisa começa a trabalhar, o governo começa a investir, leis surgem. Era que não tínhamos alternativas viáveis para a conjuntura da pandemia. E eu até entendo que é basicamente não tinha que trabalhar ao que a pandemia já se apresentou. Ela chegou aqui, uma pandemia, e o que a gente poderia fazer era isso. Usar os plásticos. Mas uma coisa também tá achando engraçado esses argumentos. Não tínhamos, não poderia. Ela acabou, gente? Oi? A pandemia acabou? É verdade. Porque os argumentos eu tô vendo assim, não tinha, não poderia. Aí está nela. Será que o novo normal vai nos propiciar o que era antes? Ou a gente vai ter que buscar um novo estado de equilíbrio? Em que a gente convive com ela e com limitações, inclusive. Eu não sou pessimista, mas o otimismo pode cegar a gente um pouco também. Que falaram que faltou investimento para que pudéssemos inovar. Sempre falta. E Rafael falou, apesar de todos os males, sem o plástico estaríamos com mais problemas. O Rafael acredita. Concordo também. E a Isabeli disse que estamos levando a necessidade para os próximos tempos. Realmente empurrando isso. Sim. Mas a questão é, a gente vai aceitar ser passivo da situação ou buscar um protagonismo? Porque se a gente começar a falar Natura, eu não quero. Será que você é isento de microplástico, seu cosmético? Será que não vai ficar atento? Começar a falar, governo, vamos fazer uma lei para banir tais situações, será que não vai acontecer também? Tudo tem que ter engajamento também. Até em sala de aula. Falar para os seus alunos. De repente, eu sei que tem estudante aqui de ensino médio, eu acho que tem, ou professor. Será que de repente começar a reivindicar na direção da escola que os materiais sejam utilizados, sejam renováveis, não seria melhor? Banir os plásticos da escola, de repente? Entendeu? Passividade não muda nada. O Maurício falou aqui que só pressionando contra as corporações mesmo. Sim. Passividade não adianta nada. Bom, o pessoal falou bastante aqui até. Tá pegando fogo aí? Eu gosto do caos. É bom, o pessoal tava... Pessoal, lembrando que eu deixei aí o link do formulário, tá? O formulário de presença para quem quiser quem for receber o certificado para os horários. E a gente já está no momento final da reunião, estamos fazendo esse último bate-papo aqui com o professor ainda está online, o professor ainda estiver com as perguntas. E
Aqui, o pessoal tá falando. Eu gosto disso. Eu gosto disso. E, pessoal, eu queria agradecer pela presença. Felizmente a Susana Mônica não pôde ficar até o final da reunião. Ela vai. Polêmicas boas, exatamente. O pessoal parabenizou também. Eu parabenizou pela excelente reunião. Pela palestra. Eu adorei. Eu gostei muito do tema. Achei Obrigado. muito. A gente vai disponibilizar ele no YouTube para quem não pôde ver novamente. E também agradeço a todo mundo que deu esse tempinho, né? Que é sexta à noite, mas é um tempinho legal, um tempinho de aprendizado. Todo mundo aqui conseguiu pelo menos aprender um pouquinho, eu espero. E é isso, pessoal. Muito obrigado, professor. Estou à disposição, agradeço profundamente pela oportunidade e convoco os amigos a pensarem: olha, ações individuais podem trazer conforto para a consciência, mas para tornar efetivo qualquer mudança, tem que ser através de ações coletivas. Tá bom? Exatamente isso. Bom, eu vou. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Ricardo. Acho que você trouxe bastante temas que a gente pode trazer para o Sustente UERJ e poder debater bastante sobre esse assunto ainda. Você trouxe bastante possibilidades para isso, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, querido. Estou à disposição de vocês. Boa noite. Boa noite. Bom, acho que agora, vou encerrar da são questões, ou posso finalizar? Boa noite a todos. Fui. Ricardo, abraço. Opa, boa noite, mano. Posso dar como encerrada a reunião. Muito obrigado à presença de todo mundo. Já pode começar a sair já. E no máximo até 7 dias os certificados vão sair para todo mundo. Então, é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.